precisar de conhecer a localização exata do território, de forma a poder situá-lo na redação da bula correspondente e assim evitar os problemas que lhe haviam sido colocados pelos embaixadores de Dom João II de Portugal, que se encontravam na altura em Barcelona. Uma leitura estrita do Tratado das Alcáçovas, vista na perspectiva da interpretação portuguesa, faz com que o rei João II de Portugal tenha razão quando diz essa é uma área portuguesa. Se olharmos para o mapa e imaginarmos essa linha horizontal que passa pelo ponto mais meridional das Canárias e o projetarmos para o ocidente, terminamos na Flórida. O que quer dizer, portanto, que tudo quanto está ao sul da Flórida, segundo a interpretação portuguesa, pertence à área lusitana. Quiseram os céus que 13 anos antes do Colombo chegar às Índias, a vossa presença no trono de Castela se visse assegurada pelos acordos que fizestes com a vossa tia Beatriz, duquesa de Bragança. Aquelas conversações familiares tiveram lugar no contexto do Tratado de Alcáçovas. Mas o que não podíamos imaginar é que o domínio português no Atlântico ficaria tão reforçado. Agora que sob os vossos auspícios Colombo descobriu novas rotas, é a altura de rever uma situação que já dura há demasiados anos. O Tratado das Alcáçovas tinha criado uma condição de hegemonia quase total dos portugueses no oceano. Cristóvão Colombo ultrapassa ou fura essa hegemonia e, tendo em conta a evolução dos acontecimentos, portugueses e castelhanos acabam por entender que é possível e como a melhor solução é partilhar os mundos ultramarinos. Naturalmente que a estratégia castelhana vai ser de imediatamente dizer que estamos perante uma realidade nova, com enquadramentos novos e que, portanto, há necessidade de uma nova negociação, não de uma aplicação taxativa do estipulado nas Alcáçovas. E, claro, nesse momento, essa interpretação castelhana enquadra-se no que podemos chamar a linha tradicional de atuação do papado. Porque, claro, o que vai complicar as coisas é a intervenção do papado. Fernando, o rei espanhol, procura apoio internacional contra a pretensão portuguesa de reclamar os seus direitos sobre as terras descobertas por Colombo. E só existe uma autoridade de referência internacional no século XV: o Papa. Perante essa situação, e estando os embaixadores portugueses já em Barcelona, enviou imediatamente embaixadores a Roma para falarem com o Papa e conseguirem uma série de bulas que lhes dessem dispensas e poderes sobre as novas terras, o mesmo que noutras alturas Portugal fez com territórios de África. Quem era o Papa? Alexandre VI. Era da sua região, era aragonês e sabe-se que tinha 2 filhos bastardos, a quem neste momento, em abril de 1493, Fernando o Católico vai conceder alguns benefícios. De forma que, a 18 de abril, há uma bula e um escrito do secretário de Estado que praticamente coloca o Papa à disposição da política de Dom Fernando o Católico. Alexandre VI era um homem de grande ambição e que tinha feito tudo o que podia para ajudar aquele que o tinha ajudado a chegar ao trono da Santa Sé. E, portanto, é uma intervenção perfeitamente clara, não há nenhuma arbitragem de conflitos. Alexandre VI não intervém para, no fundo, servir de árbitro entre ambas as partes. Alexandre VI escreve as chamadas bulas alexandrinas, uma delas, aliás, completamente falsificada, a segunda, conforme Charles Martial de Witt demonstrou, que inclusivamente foi antedatada, escreve as bulas ou imita as bulas alexandrinas para favorecer uma parte que é aquela que pediu que ele servisse de árbitro. Uma vez mais, a vossa discrição suportou as intrigas. Todavia, hoje recordo quando o rei Dom João II mandou emissários à nossa corte para fazer ver que as novas terras estavam sob a jurisdição portuguesa. Mas o rei Dom Fernando, alentado pelo Espírito Santo, fez valer a sua influência no Vaticano e conseguiu uma bula de Nosso Senhor o Papa Alexandre VI,
na qual se certificava de que a descoberta pertencia a Castela, ainda que não se soubesse ao certo a localização daquelas terras. Surpreendeu-me então a perspicácia de Colombo. Propôs traçar uma linha do Polo Norte ao Polo Sul, passando pelas ilhas dos Açores e de Cabo Verde, sendo que a poente tudo pertencia ao Reino de Castela. Cristóvão Colombo inspirou os reis católicos e o próprio Papa Borgia a fazerem uma nova divisão do mundo baseada numa linha de norte a sul e não de este a oeste como a traçada no Tratado de Alcáçovas. Alexandre VI dá-lhe ouvidos e altera a sua primeira bula. Colombo, para evitar não só que os reis fiquem sem essas terras, mas também que ele perca os direitos que tinha conseguido, propõe-lhes alterar o sentido da divisão da terra. Propõe que o Tratado de Alcáçovas, que definia um meridiano que passava pelas Ilhas Canárias, se transforme numa ilha, de um polo ao outro, que passe por Cabo Verde e pelas Canárias. Com esta informação, na qual o rei propõe um novo tratado, e também com as novas bulas, o Papa decide deslocar a linha umas 100 léguas. O Papa decide desplazá-la a 100 léguas. A bula de Alexandre VI, que fala na linha divisória, é uma bula equívoca, porque diz que a linha deve ser traçada de polo a polo, portanto é um semimeridiano, não um meridiano completo, 100 léguas ao ocidente dos Açores e de Cabo Verde. Ora, os Açores estão aqui, Cabo Verde está aqui, portanto as 100 léguas não são reais, não é possível traçá-las. A intervenção concreta, tal como se traduziu nas bulas papais, cria um problema gravíssimo. Eu penso que tanto os reis de Castela, Fernando como Isabel, como o rei de Portugal, perceberam que essas bulas criariam, se fossem cumpridas, criariam um problema gravíssimo. E é talvez a consciência da gravidade desse problema que os leva a abandonarem, por consenso entre as duas partes, as negociações baseadas nas bulas papais e entrarem em negociações diretas. Perante a dificuldade em saber exatamente o que são e onde ficam as terras descobertas por Colombo, os reis de Espanha ordenam ao almirante que parte de novo em setembro de 1493. Colombo tem o mandato de povoar as terras descobertas e, sobretudo, de elaborar um mapa das mesmas para que Dona Isabel e Dom Fernando possam negociar com Dom João II. Colombo parte novamente. Nesta segunda viagem não vão 3 embarcações como na primeira, que fora mais casual e que pretendia apenas sondar. Esta conta agora com uma grande armada de 17 embarcações, em que viajam muitos artesãos e carpinteiros. O objetivo principal de Colombo é saber ao certo onde chegara da primeira vez, fazer um mapa e mostrá-lo aos reis. Vossas Majestades, com generosidade ilimitada, confiastes neste humilde servo para organizar uma segunda expedição às Terras Novas. E eu, Juan Rodríguez de Fonseca, aceitei agradecido este alto encargo que não mereço. Preparar uma nova viagem para determinar exatamente onde se encontravam as Índias. Para um feito importante de caráter estatal, é necessário pôr à frente uma pessoa importante. Ao procurarem alguém que reúna essas condições, encontraram mesmo ali ao lado, provavelmente recomendado pelo seu superior, uma figura que é Juan Rodríguez de Fonseca. É um homem do Renascimento que se movia num ambiente de cartografia interessante e que ficará encarregado de levar a cabo toda a organização económica e de estratégia de uma expedição muito importante de 17 embarcações. A partir deste momento, ele será uma pessoa fundamental em todo o projeto americano. Terá que, juntamente com Colombo, organizar as embarcações, o dinheiro, a geografia, a cartografia e toda a política de espionagem que pode haver num lugar e noutro. Fonseca era um homem de grande caráter, com uma mente privilegiada, muito organizado e não se deixava manipular facilmente. Penso que foi precisamente por isso que os reis pensaram nele, pois Colombo também tinha um caráter muito forte. Se escolhessem alguém fraco, podiam em 2 tempos perder as terras e a coroa não poderia fazer nada. Apesar das tensões entre Fonseca e Colombo, a multitudinária expedição chega às Antilhas com êxito.
Colombo dedica-se imediatamente a cartografar as ilhas descobertas. Todos os esforços deste ministro de Deus foram postos naquele encargo. Ainda assim devo confessar-vos, senhora, que não foi fácil lidar com Colombo, pois a sua tendência para o gasto chocava com as minhas inclinações naturais para a contenção. Ainda assim, a 25 de setembro de 1493, com a bênção do Nosso Senhor, zarparam 17 barcos com 1.500 homens e mulheres. E com eles, Colombo, disposto a desenhar um mapa que fizesse com toda a precisão a localização das Índias recém-descobertas. Este vai ser o documento realizado por Colombo, que mal chega, é enviado em fevereiro de 1494 por António de Torres, chefe da expedição, que volta com 12 navios aos reis católicos para que estes conheçam exatamente a localização. Os reis católicos receberam-no a 4 de abril de 1494 em Medina del Campo. E vem o documento que nós encontramos como cartografia literária, que traduzimos como cartografia de imagens. Recolhidos os dados, estudámos-los perfeitamente. E como a carta estava muito bem feita e detalhada, fomos prosseguindo pouco a pouco, utilizando informações, plasmando os dados em material de tela, buscando as cores, obtendo todos os demais dados técnicos num trabalho arqueológico. Todas as demais dados técnicos. E desse modo conseguimos reproduzir a peça que antes era só literária e que agora passa a ser literário-pictórica. A característica mais importante desta carta, do ponto de vista cartográfico, é ter sido feita segundo um sistema tradicional que se chama carta plana, para evitar a figura côncava da Terra, tornando-se assim de mais fácil compreensão para os reis que não entendiam muito bem as questões das longitudes e das latitudes. Com facilidade os problemas de longitude e latitude. O que ele faz neste caso é corrigir a geografia da Europa baseando-se num mapa medieval. Localiza as ilhas de Cabo Verde e as terceiras, que curiosamente hoje são os Açores, muito a este, para que depois, ao traçar a linha divisória de Tordesilhas, esta passe por ambos os arquipélagos, o que na realidade seria impossível. Depois desenha o continente asiático, onde pensa que chegou, e localiza a sua descoberta da Espanhola e na ilha de Cuba, que também descobriu. Porém, a Cuba dele é continental, integrada no continente asiático. Aparece aí, coloca uma bandeira no lugar onde chegara e desenha como terra firme. Hasta onde ha llegado, la dibuja como tal tierra firme. Então decide baixar um pouco em latitude a ilha de Gomera, as Ilhas Canárias, e subir a vila de Isabela, que fica a norte da ilha espanhola, colocando-as à mesma latitude de 26 graus. Segundo ele, era precisamente viajando a essa latitude que chegaria à Ásia. Deste modo, consegue ficar por cima da linha do Tratado de Alcáçovas e garantir que, acontecesse o que acontecesse, essas terras pertenceriam sempre a Castela. Trata-se de um pequeno truque para localizar a cartografia colombiana e a influência que esta veio a ter. Com a nova carta de Colombo, os reis de Espanha ficam tranquilos. Segundo os dados convenientemente manipulados pelo descobridor, as novas terras pertencem à coroa espanhola, ainda que a geografia real mostre o contrário. Em Portugal, as esperanças de que a descoberta de Cristóvão Colombo se situasse em território português eram bem fundamentadas. E de facto assim era, pois todos sabemos agora, desde que publicámos um trabalho em Itália, que os descobrimentos que estão sob o paralelo 36, na verdade, estão no 19, ou seja, de acordo com a linha do Tratado de Alcáçovas, estão dentro da área de influência portuguesa. No entanto, a prioridade de Dom João II não é reivindicar a descoberta, mas sim conservar a rota para a Índia. Portugal precisa que o novo tratado reflita o seu direito de navegar pelo Atlântico Sul na rota até ao Cabo da Boa Esperança. É uma questão importantíssima e é